Will Smith meteu um tapa na cara do Chris Rock. Tá, e se isso tudo tivesse acontecido no Brasil, haveria algum crime dentro dessa situação? Tudo se deu porque a esposa do Will Smith, a Jada, ela possui uma condição rara que faz cair o cabelo, a alopécia. E isso foi objeto de piadas do Chris Rock, que estava como apresentador do Oscar. E o Chris Rock, obviamente, sabia dessa condição. Ele disse que a Jada seria escalada para o filme Até o Limite da Honra 2, em que a atriz Demi Moore aparece com o cabelo raspado. Já no instante seguinte, a câmera foca o Will Smith e a Jada e demonstra que ela ficou extremamente chateada com a situação, ao passo que o Will Smith demonstra um sorriso amarelo, um sorriso sem graça. E aí veio o resultado que todo mundo viu. O Will Smith subiu no palco e deu um tapa na cara do Chris Rock. Tá, e se isso tudo tivesse acontecido no Brasil, haveria algum crime dentro dessa situação? E eu vou além, será que a atitude do Will Smith poderia ser justificada de alguma forma? Bom, em primeiro lugar, fica visível que a Jada poderia ter alegado que sofreu o crime de injúria, previsto no artigo 140 do Código Penal. Da mesma maneira, nós poderíamos entender que o Chris Rock não tinha intenção de ofender, e sim de fazer humor, afinal, essa era a finalidade dele ali naquele momento, enquanto apresentador do Oscar. Entretanto, a delimitação jurídica correta desse fato depende de um juiz, ou seja, passaria pelo crivo do Poder Judiciário, seria analisado e depois poderia se entender, por exemplo, o Chris Rock agiu em excesso, ou, por exemplo, poderia se entender que ele simplesmente fez uma piada de mau gosto e que isso sequer poderia chegar a ser considerado injúria. Já o Will Smith, por sua vez, ele poderia responder por vias de fato ou até mesmo por injúria real, previsto no parágrafo 2º do mesmo artigo 140, aquele da injúria sofrida pela Jada. E a situação poderia ser assim considerada porque o parágrafo 2º do artigo 140, ele tem a seguinte redação: se a injúria consiste em violência ou vias de fato que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se consideram aviltantes. Assim, se o crime tivesse acontecido no Brasil, o Will Smith poderia ter alegado que ele agiu da forma como prevê o artigo 140, parágrafo 2º, ou seja, que ele tinha a intenção aviltante, a intenção de humilhar o Chris Rock com um tapa, e não de simplesmente agredi-lo por agredir. Além disso, poderia ser questionado se o ato do Will Smith poderia ser considerado como legítima defesa. Afinal, houve um crime e ele agiu em defesa de um terceiro. E a legítima defesa está prevista no artigo 25 do Código Penal, que assim disser: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. E se a pessoa agiu em legítima defesa, veja-se, não é considerado crime, porque o artigo 23 do mesmo código diz que não há crime quando o agente pratica o fato. Inciso 2, em legítima defesa. Assim, a legítima defesa pode sim acontecer quando você defende o direito de uma outra pessoa e não o seu. Mas para isso você tem que usar o meio necessário de uma forma moderada. Além disso, a agressão tem que ser atual ou iminente e a sua ação ela pode ir até o momento que cessa aquela agressão. Assim, poderia haver uma interpretação no sentido de que o Will Smith agiu em legítima defesa da sua esposa. Afinal, ele usou o meio necessário, suas mãos, de forma moderada, um único tapa, para repelir injusta agressão. Afinal, havia ali a injúria contra sua esposa. Além disso, o Will Smith notavelmente queria que aquilo não acontecesse mais, ou seja, para cessar a injusta agressão. O que fica claro quando ele diz para o Chris Rock tirar o nome da esposa dele da boca dele. A grande questão da legítima defesa, neste caso, é que há dois bens jurídicos penalmente tutelados. De um lado, a honra da esposa e do outro, a integridade física do apresentador Chris Rock. Assim, um tapa, como aconteceu no caso do Will Smith, pode sim ser considerado como legítima defesa. É algo nesse sentido que defende o doutrinador e desembargador paulista Guilherme de Souza Nussi. Opinião essa que ele expõe num artigo disposto na internet nomeado Legítima Defesa da Honra, Possibilidade e Limite, em que ele traz essas pontuações e finaliza dizendo que hoje não mais cabe aquela ideia de lavar a honra com sangue, ou seja, as agressões proferidas e sofridas devem ser proporcionais entre elas mesmas. Assim, o que se conclui é que há espaço sim para você poder discutir no direito brasileiro a possibilidade daquilo ser enquadrado como legítima defesa de terceiros. E partindo dessa mesma linha de raciocínio, ele poderia não ser penalizado conforme dispõe o parágrafo 1º do artigo 140 da injúria, que assim dispõe: o juiz pode deixar de aplicar a pena, inciso 2, no caso de retorção imediata, como foi o caso, que consista em outra injúria. E como o parágrafo 2º seria o que o Will Smith fez, ele estaria tendo uma injúria em retorção imediata a outra injúria, ou seja, ele poderia não ser penalizado. Em outras palavras, ele poderia dizer que ele agiu daquela forma para retrucar a ofensa e para evitar que aquela ofensa voltasse a se repetir durante aquela noite. E é claro que toda essa situação só pode ter essa interpretação porque a ação do Will Smith se limitou a um tapa. Não houve um soco, não houve uma surra, não houve nenhum outro tipo de agressão. Lembrando que o desfecho disso tudo deveria passar pelo crivo de um juiz, ou seja, tudo dependeria do caso concreto e das provas que foram produzidas durante o processo.